fosse você devolver o seu dízimo, você abençoar com a tua oferta. Não deixe o diabo endurecer teu coração para você não ofertar, não dizimar. Eu vou contar um testemunho, outro testemunho lindo aqui. Lembra que eu falei de algo que eu precisava, que era um valor, e Deus fez alguém me abençoar? Está lá em casa para a glória de Deus. E essa semana o Senhor me presenteou com outro algo que eu não tinha condições nenhuma. E era um desejo no meu coração que só Deus sabia. Mas o Senhor me concedeu, para a glória de Deus. Só para você colocar a tua fé em prática. Um produto de 44 mil reais ficou para mim por 4 mil reais. De 44 mil reais eu ia pagar. Eu só vou dar um testemunho quando eu trazer aqui para vocês a prova na mão, porque tem Tomé. Pastor Diego, tem gente que pensa que isso aqui é a historinha do Maurício de Souza. Eu fui fazer o orçamento, era 44 mil reais. Precisava de 10 mil de entrada. Eu falei, passei a conta para lá, olhei a conta para lá e para cá. Aí saí com o papel bonito, eu vou trazer para vocês verem aqui debaixo do braço. E andei pelo vazame e estou dizendo, Deus, não tenho condições nenhuma. Aí Deus falou no meu coração, vai em tal lugar. Peguei Uber e fui em tal lugar. Cheguei lá, saí com outro orçamento de 4 mil reais. Só precisa você dar 500 reais de entrada. Já veio. O processo já está correndo. E Deus usou ela aqui para falar comigo, pastora, você vai fazer algo, meu Deus, 5 mil. O meu ficou com 4 mil reais, com menos que o seu. Lembra? Ela já sabe do que é. O problema é que a gente entra na casa do milagre e sai seco daqui. O dia que eu e você entender que isso aqui é tanque de Bethesda, você vai sair daqui diferente. Não é erro você viver o melhor de Deus, porque Ele diz que o melhor dessa terra é para você. Para de mendigar a coisa do diabo. Não deixe o diabo endurecer teu coração. Não de cima não, que é para o pastor. Não oferta não, para com isso. O pastor vai prestar conta com Deus. Faz a tua parte para viver o melhor aqui na terra. A Bíblia diz, se eu estiver mentindo, me ajude aí, pastor Diego. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem roubou vai prestar conta. A parte você fez. Seja o abençoador da obra de Deus. Eu escutei um missionário, mandei ele postar lá no grupo do que Deus está fazendo naquele lugar. E Deus usou o irmão da Tatiana para falar algo que Deus vai fazer. Eu não sei se você tem fé para isso, mas eu tenho, porque eu não vivo pelo que vejo. Acreditar, Taíne, quando vê, é fácil. Confiar no salário que você vai receber é fácil. Você trabalhou, você vai receber. Eu quero ver viver o sobrenatural de Deus. Dizer, custa 100 mil. Eu não tenho, mas o meu pai tem. E eu tenho feito tudo quanto Ele tem me falado. Deus falou para mim assim, te prepara, porque vou te dar uma casa. E só o lugar onde você vai receber os meus é maior do que a tua casa atual. E eu disse, eu creio. Não tenho real na conta, mas creio. Porque para comprar minha casa eu não tinha um real. Paguei 35 mil. Hoje ela está valendo 160 mil. Meu Deus. Não tinha um real, comprei por 35. Hoje que eu estou mais madura, espiritual, mais velhinha, o que eu quero custa mais de 400. Não sei se você crê.
eu vou viver a totalidade de Deus. Eu vou viver o melhor de Deus. E já falei para minha filha, para de sonhar baixo, para de querer isso aqui, porque o melhor Deus está reservando para nós, porque a fidelidade a Deus te faz viver o que ninguém acredita. Mas eu ganho 500, eu não tenho fé de dizimar com 50. Vai fazer 80, 90, 100 anos vivendo com 500. Quem diz pastor é praga, não é Bíblia. Aquele que me honra no pouco, no muito eu colocarei. Para. Estende a mão para cá, vamos orar para profetantes dizimistas. É que eu fico meio assim de contar testemunhos, irmãos. Essa semana eu cheguei no trabalho e eu disse, conversando com Deus, tudo que eu preciso eu converso com Deus. Falei, Deus, eu queria uma sandália tal. E quando eu cheguei no meu trabalho, às vezes você pode pensar que a pastora passa na loja todo dia. Eu trabalho para a apresentadora da Globo. Deus usa ela para me abençoar. E eu falei com Deus, quando eu cheguei no meu trabalho, tinha 3 sandálias. Ontem a Leite falou para mim assim, ué, é uma de cada cor. Eu disse, é assim que Jesus faz. Uma cor da pele, uma verde e uma preta, porque Ele dá, não aquilo que nós queremos, Ele dá tudo quanto você necessita. Eu vivo, irmãos. Eu vivo do milagre de Deus. Espírito Santo de Deus. Aí está, meu Senhor, a vida dos teus filhos que ofertaram, que dizimaram, Jesus, na tua obra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, eu nada posso fazer, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor pode, Deus. Tem gente neste lugar, meu Deus, que dizimou, Senhor, colocando a tua fé em prática. E eu te peço que o Senhor alcance essa vida. Eu te peço que o Senhor alcance, Senhor, a tua casa, a tua vida. Meu Pai, repreenda o imigrador, devorador. Entra, Senhor, nesta causa. Entra, Senhor, da glória, na vida de teus filhos, abrindo as janelas do céu. Eu não te peço nem mais e nem menos. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor tem feito na minha vida, faça na vida da tua igreja. Abençoa, Senhor. Repreenda tudo aquilo que não provém de ti. Use os seus patrões como canal de bênção. Repreenda tudo aquilo que não te glorifica. Também eu te peço por aqueles que não tiveram condições, não tiveram fé. Meu Deus, abençoe da mesma maneira. Assim nós te pedimos, Pai. Usa o teu filho nessa noite, como o Senhor tem usado. Fala ao coração da igreja. Pai Santo e querido, enquanto Ele ministra, alcança as suas necessidades, alcança aquilo que o teu coração tem almejado, Senhor. Assim, ó Pai, faça na tua igreja aquilo que tu queres, ó Pai, operando conforme o teu querer e a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você aplaude a Jesus essa noite. Amém? Amém. Oh, soberano Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade a qual Deus tem nos apresentado. Não foi nada conversado, tá, irmãos? A pastora, ela disse aqui no culto, aqui no altar, que eu ia pregar. Meu Jesus. E nós temos que estar sempre preparados, porque o crente, ele não anda sem a sua espada e sem o azeite. Eu agradeço a Deus por estar aqui novamente. Eu peço perdão pelos irmãos, pelos pastores, por ter chegado atrasado, porque nós estávamos no hospital, como a gente tinha falado, avisado. A gente não conseguiu ir para o evangelismo. A gente falou para o pastor Antônio, porque a gente foi novamente visitar a minha sogra, que ainda está entubada, mas eu agradeço pela oração, pela preocupação e pela vida de cada um. Agradeço
pela vida de cada um que mandou mensagem, a cada um que foi na nossa casa, a cada um que intercedeu pela nossa vida, pela vida dela. Eu agradeço, irmãos, de coração, pela preocupação de cada um de vocês, a cada um. Eu não vou citar o nome porque eu posso acabar esquecendo do nome de alguém e alguém ficar chateado, mas eu agradeço a todos como um todo aqui, para a glória de Deus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11, amém? Livro de Juízes, capítulo 11. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, glória. Livro de Juízes, capítulo 11. Você que pode se colocar de pé, não perante a mim, mas perante a palavra nessa noite, como referência. Livro de Juízes, capítulo 11. Somente alguns versículos, amém? Não vou tomar o tempo dos irmãos. A gente vai ser breve nessa passagem e o nome do Senhor vai continuamente ser glorificado. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Que vai nos dizer assim: ora, Jefité, o Gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefté, e a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté, e lhe disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi. E eles disseram a Jefté: vem e sê o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. Somente o versículo 7 aqui. E Jefté disse aos anciões de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? E por que agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? Amém? Pode se assentar. Glorifique e exalte o nome desse Deus nessa noite. Como já foi mencionado aqui, todo mundo precisa de alguém. Eu agradeço, irmãos, de coração pela vida de cada um de vocês que tomaram, mesmo que tenha sido 2 minutos, 3, 5 minutos, orando pela minha vida e pela vida da minha esposa. Eu agradeço a vocês, mesmo que tenha sido 2 ou 5 minutos só apresentando ali, mas eu agradeço de coração, porque isso já é uma força para nós. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia vai nos falar que neste livro de Juízes é composta por 14 homens que foram separados para se tornarem juízes de Israel. Por quê? Para se tornarem juízes de Israel. Porque num momento crítico, o povo estava passando por uma decadência espiritual, por uma decadência financeira, por uma decadência ministerial. E Deus, ele tinha que tomar as suas medidas para que o povo possa e pudesse voltar-se à presença dele. O que Deus, ele tinha de estratégia era levantar esses 14 homens. E numa época onde Israel e Judá estava devastada com a ira de Deus sobre o pecado, Deus, ele levanta alguém, meu amigo Diego, e é um homem que é de uma geração de uma mulher prostituta, e ele é gileadita, uma tribo e uma nação a qual não tem concordância com o povo de Israel, nem com o povo de Tobi, e muito menos com os amonitas e os amalequitas. O povo de Gileade, eles eram menosprezados e desprezados. Por quê? Porque eles eram, pastor Antônio, considerados exatamente como o versículo que a gente acabou de ler.
Jefité, ele era filho de uma prostituta. E quem é filho de uma prostituta não tem a sua identidade focada aonde ele pertence, seja numa cidade, seja numa nação, ou seja numa tribo. Ou seja, Jefité, diferente dos seus irmãos, ele também era mais novo. Só que Jefité, ele foi expulso da sua cidade, porque ele era da geração de uma mulher que não tinha uma identidade, não tinha a sua nacionalidade ali naquele local aonde eles estavam. Por quê? Porque no momento, enquanto Israel estavam passando as suas dificuldades, estavam passando as suas decadências, os soldados amonitas, amalequitas, a cada geração, a cada tribo, a cada reino, eles estavam batalhando contra o povo de Israel. E enquanto eles estavam vencendo o povo de Israel, eles estavam, um pinguinho que faltava do povo de Israel, eles estavam tentando se alojar em outras cidades para eles terem abrigo, para eles terem as suas famílias, para eles irem salvarem-se aquilo que restou do povo de Israel. Jefité, ele foi para a terra de Tobi porque ele foi expulso da cidade aonde jazia ele e a sua mãe, que era uma prostituta. Pois bem, chegou um momento em que Jefité, ele estava crescendo, estava amadurecendo, e ele permaneceu numa cidade aonde o versículo a qual a gente leu, na cidade de Tobi, eram homens vãos, homens que não tinham a sua sensibilidade, homens que não tinham a sua educação, homens que não tinham a sua catequese de entendimento, homens que não tinham a sua naturalidade de civis. Jefité, ele foi estabelecido ali com um propósito, e eu creio que você nesta noite tem um propósito nas mãos de Deus. Chegou um tempo da guerra, chegou um tempo em que um exército amonita, eles se preparam com a espada, com a lança, com o seu exército fortificado, com os carros fortes para batalhar contra o povo de Israel. Mas aí os anciões daquela cidade, eles se lembram que antes, quando Jefité estava naquela cidade, Jefité era um homem valente, Jefité era um homem corajoso, Jefité era um homem guerreiro que batalhava pelos seus ideais. Enquanto Jefité, ele estava naquela cidade antes de ser expulso, havia outras guerras anteriores para batalhar contra o povo de Israel. E o que acontecia? Jefité era um homem que tinha a cabeça para entrar em meio a uma batalha e ser vitorioso. Só que a Bíblia vai nos falar, irmãos, que Jefité, ele não tinha nacionalidade, que ele não tinha estabilidade, que ele não tinha sequer o privilégio de permanecer entre o povo de Israel. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui que pela palavra nos diz: não importa se o seu redor e o seu derredor está encapido de algo para ser glorioso ou ser vitorioso, ou gerar fruto, ou gerar bênção. O que Deus, ele estabelece para mim e para a tua vida é o que vem escrito do lado do reino dos céus. Deixa eu te explicar uma coisa: enquanto o homem, ou o inferno, ou o maligno, nosso arco inimigo, intenta contra a nossa vida, entenda, nós não podemos ter nacionalidade do lado de fora, ou que não estabelecer a gente por algo que nós devemos fazer, ou deixar de fazer, ou que não somos espelho para ninguém. Mas Deus, ele te enxerga aonde você menos imagina, porque Deus, ele disse assim: Jefité pode não ter nacionalidade, pode não ter estatura entre o povo de Israel, mas o que você tem, eles não têm, que eles já perderam há muito tempo, que é a minha presença, que ainda você zela para derrubar. Então vai, seja valente e batalha nesta guerra, porque eu sou vitorioso contigo. A identidade de Jefité foi algo que não foi gerado da mãe, não foi gerado do povo de Israel, foi gerado por Deus. Quando Deus, ele levanta os juízes, irmãos, Deus, ele escolhe Jefité desde o ventre da sua mãe. Só que aí, mas por quê? Gerado de uma mulher prostituta que não tinha nacionalidade. Exatamente
Porque os que tinham nacionalidade não queriam fazer. Os que tinham nacionalidade não tinham caráter de nação. Os que tinham nacionalidade não tinham potencial para estar na posição. Aí sabe o que Deus ele faz? Ele tira e gera alguém que é do ventre de uma mulher prostituta que não tem nacionalidade, para trazer efeito para aquele povo, para entender que não é a estação, que ele já é gerado. Ou seja, ele tem que receber tudo que vem do berço, não, mas é algo que vem do alto, é algo que é imerecedor, mas é ele que entrega, é ele que apresenta, é ele que mostra. Jefité se prepara, não tem nação, mas tem identidade, não identidade de Israel, mas tem identidade da presença de Deus. Tem crente aqui, pastora, que não entende a sua identidade, mas Deus ele começa a mostrar que a identidade você vai gerar no ventre da dor. Quando chegar a estação em que Jefité ele vai aprender o que é ser um homem por Deus e um homem de Deus, ele vai compreender que nacionalidade do povo de Israel para algo que ele não tinha não interessava. Sabe por quê, irmãos? O povo de Israel eles tinham proteína, eles tinham fruto, eles tinham mercadorias, eles tinham vestimenta, eles tinham tabernáculo, eles tinham a arca da aliança, eles tinham todo o potencial para serem desejados do lado de fora. Só que porém eles se esqueceram. Vou explicar melhorzinho. Eles se acomodaram, eles ficaram no automático, eles ficaram encostados. Eu tenho tudo que eu tenho. Eu tenho a arca da aliança, eu tenho o tabernáculo, eu tenho vestimento, eu tenho tudo, eu tenho ouro, eu tenho prata. Não preciso nem me movimentar, não preciso levantar nem o dedo. Só que porém, se esqueceram do mais importante: honrar a presença de Deus. Tem alguém acordado no culto aqui? Aí o que acontece? Tá bom, está acomodado, eu vou deixar a guerra entrar dentro das suas cidades, dentro das suas casas, dentro das suas famílias. Aí eu quero ver a quem vocês vão honrar agora. Se não for a minha presença, o ouro e a prata não vai te largar. Se não for a minha presença, a vestimenta não vai ultrajar o trajeto para você ser vitorioso. Mas enquanto não honrar a minha presença, eu chamo que ele é desprovido para trazer algo maravilhoso no ambiente de vocês. Aí ele diz: Jefité, eu chamei você para fazer a diferença. Deus ele chama eu e você nesta geração para fazer a diferença. Quem é que vem comigo para fazer a diferença? Cadê você para adorar, para abrir a porta? Naquele tempo existiam homens, mulheres, jovens e crianças que estavam sendo mortos à espada, bombardeados dentro e fora dos muros e dos templos de Israel. Aí o que Deus ele fez? Você vai para a cidade de Tobi. Eu quero eles enxergarem com os olhos deles que não tem ninguém dentre deles para fazer algo diferente, porque eu te chamei para algo diferente. Ora, a gente tem que ir atrás de Jefité. Sabe o que é isso? Muitos vai precisar da tua oração, vai precisar de você pagando o preço. Muitos vai precisar de você estar ali derramando lágrimas. Você está chorando por uma causa. Só que isso eu vou pagar preço? Não. É para Deus ele mostrar para você que ele faz a diferença na identidade que é você na pessoa de Cristo. Entenda uma coisa: enquanto Deus ele coloca no teu coração para você estar na dispensação, no seu quartinho apresentando 1000 pessoas, vamos dar um exemplo, é porque a guerra está sendo feita lá. Mas você é quem? É aquele capitão que está em frente da guarda, para o Senhor ele honrar. O povo não entendeu. De novo. Enquanto o teu casamento está balanceado, Deus ele te desperta para você orar.
enquanto o teu relacionamento com os teus filhos, com a tua família, com a tua vida espiritual, com a tua vida mental, sentimental, física, a tua proporção interior está rangendo de dentro para fora e você está se incomodando para estar de joelhos, é porque Deus está falando: desperta, porque a guerra está chegando. Mas eis que Ele lança uma palavra: toda arma preparada ou forjada contra ti não há de prosperar. Ou seja, quem ainda está na guerra e tem identidade de Cristo, ele não vai morrer em meio ao deserto, ele não vai morrer em meio à terra. Por quê? Porque Deus, Ele já lança a espada, Ele já lança a armadilha para você ser vitorioso. Antes que chegasse a guerra, os anciões vão lá e consultam a Jefté. Só que aí Jefté fala desse jeito: antes vocês me expulsaram e agora vocês me chamam na hora da aflição. Repete comigo: aflição. O que significa aflição? Alguém sabe responder o que significa aflição? Ah, eu estou aflito. Mas o que é ser aflito? O que é estar aflito? É sem posição, é sem autoridade, é sem estar na posição. Vou repetir de novo: é sem estar na posição, é sem ter autoridade. Já viu algum outro profeta entrar na tua casa e tentar mandar nas suas coisas? Tem como? Tem como isso acontecer? É possível isso acontecer, igreja? É possível isso acontecer? Quem é o profeta dentro da tua casa? Quem é a igreja dentro da tua casa? Quem é o dono do teu casamento? Meu Deus, os irmãos estão acordados hoje. Quem tem ousadia para orar, para repreender o que vem para guerrear contra ti todas as noites? Como o apóstolo Paulo, ele diz: eu sou aquele que carrega as marcas de Cristo na cruz. Em todo momento nas minhas aflições, o diabo ele vem por volta da meia-noite para tentar me esbofetear. Mas como eu cheguei primeiro, o batalhão da guerra, que é aquele que é o El Shaddai, o grande Senhor dos exércitos, ele vem para guerrear com seu carro forte, com seu exército celestial. Então se tem alguém aqui que acha que não tem potencial, que acha que não tem qualidade, que acha que não adora, que acha que não prega, que acha que não ora, que acha que não adora, Deus ele desencadeia e mostra que você é vitorioso. Toda mandaia cega na camandaia suga, na mandaia súbia. Ai, na mandaia súbia. Deixa Deus ele trabalhar no teu coração. Porque tem crente esvaziando-se de si mesmo e dizendo que eu desapareça e o Senhor cresça nesta atualidade. Só que porém, tem também crente que eu apareça e que o Senhor desapareça. Só que enquanto chegar isso, o povo é derrotado. Enquanto o centro da sua identidade não for Cristo, você perde a guerra. Mas por que, meu irmão Alessandro? Por quê? Porque se Cristo ele não é o centro do teu casamento, Ele não é o centro dos teus filhos, Ele não é o centro da tua vida espiritual, Ele não for o centro da tua vida emocional, sentimental, você perde a guerra. Sabe por quê? Quem gosta de ler Bíblia, Jeremias ele diz assim: ó Senhor, o coração do homem é enganoso. Quem, pois, o conhecerá, se não for somente o Senhor? Ele disse algum homem? Ele disse o nome de alguma mulher? Ele disse o nome de quem? Deus. Tem crente perdendo no meio do volante porque confia demais em seu coração. Ou seja, ele vai ser como uma mula, ele vai cair no buraco e se outro estiver seguindo ele vai cair também. Porém,
Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que ele era um tipo de amor, ele disse que ele era o amor incondicional, ou seja, não existe outro além do amor dele. E ele disse que ele é a vida. Ou seja, dessas três iguarias, você só consegue uma através da identidade. Você tem a vida, você tem um caminho e você tem um amor. Sabe o que Jefité fez? Tá bom, eu vou para a guerra. Eu vou para a guerra. Mesmo depois de terem me humilhado, me rejeitado, me caluniado, falado mal da minha mãe, mas eu vou por amor. Eu vou pelo caminho. E eu vou mostrar que existe vida para o povo de Israel. Se coloque de pé. Esse versículo a qual a gente leu esses versículos, ele é textual, ou seja, é uma pregação que confirma com o texto, com a história e com a vida de um homem. Pode louvar aí, deixa Deus conduzir. Pode louvar. Tem muito crente que perde a sua identidade. Tem muito crente que perde a sua identidade porque se esquece das suas raízes na presença de Deus, do seu testemunho, do que você fez para chegar até aqui, do que você passou para permanecer de pé aqui hoje. Mas Deus ele te faz lembrar de novo quem você era e quem você é hoje. Jefité, quem você era? Eu só era um jovem que era rejeitado por não ter nacionalidade. E hoje, Jefité, o que você é? Eu sou líder de uma nação que me rejeitou, mas hoje eu mostrei para eles que a vitória é certa. Graças a Deus. Pode levar. Eu gosto de pregar na área pentecostal, mas nessa noite Deus ele quer ser um pouco mais sensível para falar o teu coração. Porque se você tem visão, você compreende o que Deus ele vai falando. Que espírito de adoração missionária amado, por favor, eu peço que você abrace essa Bíblia nessa noite, em nome de Jesus. Missionária Tairi, abraça a Cadinha em nome de Jesus. Dá um abraço nela. Pastor Diego, ora pela vida dessa irmã de óculos aqui, ó. Essa irmã de óculos, o filho dela do lado. Ora pela vida dela, em nome de Jesus. Essa casa
ao Senhor nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Amanhã nós não temos ensaio, né, Mara? Teve segunda passada.